en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, con nosotros entonces el pastor Paulo, que nos va a estar compartiendo el sermón El legado apostólico. Bluetooth has been disconnected. Gracia y paz, hermanos. Es una alegría poder estar cada domingo aquí. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios públicamente. Estamos aquí para oír su palabra y pedir por su gracia sobre nosotros. Les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y hoy vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 21. Yo voy a leer para ustedes. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos y la libertad que tenemos en Panamá de abrir las Escrituras y predicarla, y poder compartir con las personas a respeito de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por cada uno de los hermanos que pudieron estar con nosotros en esta mañana. Bendice a los que no pudieron venir en el día de hoy. Y pedimos tu bendición sobre todo tu pueblo alrededor de la tierra, que se reúnen en esta mañana para alabarte,
para buscar tu presencia, para estudiar tu santa palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, imaginen por un momento que está en el lecho de muerte de su abuelo. Un hombre sabio que ha vivido muchos años y ha visto mucho. Sus últimas palabras no serían sobre el clima o los deportes, ¿verdad? Hablaría de lo que realmente importa, la familia, los valores, las lecciones de vida que no quiere que olvide. Essas palavras finais tendriam um peso especial porque sabe que são as últimas palavras. Isso é exatamente o que encontramos em nosso texto de hoje. O apóstolo Pedro, consciente de que sua morte está cerca, não perde tempo em trivialidades. Em lugar disto, nos deixa um legado apostólico que transcende sua própria vida e chega hasta nós hoje. É como se Pedro nos estivesse dizendo: escutem bem, porque isso que é o que realmente importa quando todo o demais se desvanece. Pedro nos ensina que o verdadeiro legado não são as possessões materiais ou os logros humanos, sino a verdade de Deus que permanece para sempre. Nesses versículos veremos 3 aspectos fundamentais de este legado que devemos receber e transmitir a las próximas gerações. Ahora bem, o primeiro aspecto de esse legado apostólico é a responsabilidade de recordar constantemente as verdades de Deus. Pedro começa dizendo: por isto, eu não deixarei de recordar-vos sempre estas coisas, aunque vosotros las sepáis e estéis confirmados em la verdade presente. Aqui há algo que poderia parecer estranho à primeira vista. Por que Pedro insiste em recordar-lhes coisas que já sabem? Não é uma perda de tempo? A resposta está em nossa natureza humana. Nós não somos computadoras que almacenam informação perfeitamente. Somos seres caídos que tendemos a olvidar, a distrair-nos, a alejar-nos de lo que é verdadeiramente importante. O pecado não só afecta nossas ações, sino que também nossa memória espiritual. Por isso necessitamos que nos recuerdem constantemente as verdades fundamentais da fé. Pedro usa aqui uma imagem muito hermosa para descrever seu corpo. Lo llama de tabernáculo, que é a palavra grega que o apóstolo usa aqui. E essa palavra nos recuerda que nosso corpo é temporal. Como uma carpa que se arma por um tempo e logo se desarma. Pedro sabe que sua tenda, ou seu tabernáculo, ou seu corpo, pronto será desmontada. Pero a verdade que proclama é eterna. Fíjense em la urgência pastoral de Pedro. Ele disse: pois tenho por justo, en tanto que estou neste corpo, el despertaros com a amonestação. Pedro não está perdendo tempo.
está cumprindo com sua responsabilidade pastoral hasta o último aliento, como um pastor que cuida de suas ovejas hasta o final. Pedro se assegura aqui de que a verdade esté firmemente estabelecida em seus corações. Hermanos, essa mesma urgência la vemos também en el apóstolo Pablo, quando lhe disse a Timoteo: te encarezco delante de Deus e del Senhor Jesucristo, que prediques la palavra, que inste a tempo e fora de tempo, redargui, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Ou seja, os apóstolos entendiam que a verdade deve ser constantemente proclamada e recordada. Necessitamos fazer isso em nosso hogar, com nossos filhos, com nossa pareja. Pero aqui há algo mais profundo. Pedro não só está cumprindo com um dever, está movido por el amor. Quando amamos a alguém, queremos assegurar-nos de que esteja bem cuidado, especialmente quando não podemos estar com essa pessoa. Pedro ama tanto a igreja que quer garantizar que depois de sua partida, eles tenham todo o necessário para permanecer firmes em la fé. A palavra que Pedro usa para partida é Éxodos, a mesma palavra que se usa para descrever a saída de Israel do Egipto. E para Pedro, a muerte não é um final trágico, sino um éxodo hacia a presença de Deus. Essa perspectiva cambia completamente como vemos a vida e a morte. Nós estamos aqui para sempre, pero a verdade que proclamamos se permanece. Me recuerdo quando fui a la comunidade indígena a fim de traduzir o Novo Testamento. E teníamos essa consciência de que um dia poderia ser que Deus nos sacasse de aí, pero estaríamos deixando as escrituras em la língua del pueblo, que utilizamos en aquellos entonces la expresión es el misionero que no sale del campo. Las escrituras en la lengua del pueblo. Isso nos leva a um segundo aspecto do legado apostólico, o fundamento sólido da experiência apostólica. Versículos 16 ao verso 18. Pedro agora hace uma declaração que deve haver impactado profundamente a seus leitores. Veja o verso 16. Porque nós os hemos dado a conhecer o poder e a venida de nosso Senhor Jesucristo, seguindo fábulas artificiosas, sino como havendo visto com nossos próprios olhos sua majestade. Pois quando ele recebeu de Deus Padre honra e glória, lhe foi enviada desde a magnífica glória uma voz que dizia: Esse és mi Hijo amado, en el qual tenho complacência. E nós ouvimos esta voz enviada del cielo quando estávamos com ele en el Monte Santo. El mundo de Pedro en el mundo de Pedro había muchas religiones y filosofías que se basaban en mitos elaborados y especulaciones humanas. La palavra que Pedro usa para fábulas artificiosas se refere a histórias que são ingeniosamente inventadas, sofisticadas em sua construção,
pero falsas em sua essência. E Pedro está dizendo, nós não lhes estamos contando cuentos, lhes estamos relatando hechos. A diferença aqui é crucial, hermanos. Los mitos pueden ser hermosos, pueden enseñar lecciones morales, pueden incluso inspirar uno, pero no puede salvar porque no son verdad. E a fé cristiana, em cambio, se basa em eventos históricos, reais, verificáveis, presenciados por testigos oculares. Como vemos, Pedro aqui é um destes testigos oculares. E Pedro usa aqui uma palavra técnica muito importante. Diz que foram testigos oculares. Essa palavra se usava em los tribunais para descrever a alguém que havia visto diretamente os hechos e podia dar testemunho legal de eles. Pedro não está falando de rumores ou tradições, está falando de lo que viu com seus próprios olhos. E o verso 17 descreve lo que Pedro viu el Monte Santo. La glória e la majestade de Jesus. Isso foi o que viu. La majestade de Cristo en el monte de la transfiguração. Ali Pedro, junto com Santiago e Juan, presenciou algo extraordinário. La glória divina de Jesus se manifestou visivelmente. E a voz del Padre desde el cielo declarou: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Essa experiência não foi uma alucinação ou uma visão mística, foi um evento real, onde a divindade de Cristo se revelou de maneira terrível. E como se nos recuerda o próprio Evangelho de Mateus, e se transfigurou, versículo 2 do capítulo 17, e se transfigurou delante de eles, e resplandeceu seu rosto como o sol, e seus vestidos se hicieron blancos como a luz. Hermanos, Pedro viu com seus próprios olhos a glória que Jesus tinha com o Padre antes de que o mundo fosse. Pero há algo mais profundo aqui. A transfiguração não foi só uma demonstração do poder presente em Jesus. Foi uma antecipação de sua glória futura. Quando Pedro habla do poder e a venida de Cristo, está conectando lo que viu en monte com lo que esperamos en el futuro. El regresso glorioso de nosso Senhor. A transfiguração foi como uma ventana ao futuro, um adelanto da glória que será revelada quando Cristo regresse. Esta base histórica sólida, irmãos, é fundamental para nossa fé. Não estamos seguindo uma filosofia humana ou uma religião inventada. Estamos seguindo aquele cuja divindade foi confirmada por testigos oculares e cuja glória foi atestiguada por uma voz mesma do Padre Celestial. Por isso, a autoridade de los apóstolos não se basa em uma educação ou sabedoria humana, sino em sua revelação direta, em sua relação direta com Cristo e em lo que presenciaram de primeira mão. Pero Pedro não se detém aí.
Pedro nos leva ao terceiro e mais importante aspecto desse legado apostólico, a supremacia da palavra profética. Versículos 19 a 21. Temos também a palavra profética mais segura, a la qual hacéis bien en estar atentos como a uma antorcha que alumbra em lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aqui Pedro hace uma declaração que poderia ser surpreendente. Temos também a palavra profética mais segura, a la qual hacéis bem em estar atentos como a uma antorcha que alumbra em lugar oscuro. Pedro acaba de contar-nos sobre sua experiência extraordinária en el monte de la transfiguração, donde viu a glória de Cristo e escutou a voz de Deus. Como pode dizer que a palavra profética é mais segura que essa experiência? A resposta não é que a experiência de Pedro fuera incerta ou defectuosa. A palavra ou a expressão mais segura significa que a transfiguração não significa que a transfiguração fuera dudosa, sino que a palavra profética escrita tem certas vantagens que la hacen especialmente confiável para nós. Mientras que a experiência de Pedro foi única e temporal, a palavra profética é permanente, é acessível e é verificável para todas as gerações. Piénselo dessa maneira. A experiência de Pedro no monte foi como um relâmpago brilhante que iluminou a verdade por um momento. Pero a palavra profética é como uma lâmpada constante que sigue alumbrando em la oscuridade deste mundo. Pedro e outros apóstolos não estariam sempre com a igreja, pero a palavra escrita sí permaneceria. A santa palavra de Deus. E Pedro descreve esse mundo como um lugar oscuro. Isso não é uma descrição pessimista, sino realista. Sem a luz da revelação de Deus, o mundo está em tinieblas espirituais. As filosofias humanas, por mais sofisticadas que sejam, não podem dissipar esta oscuridade. Só a palavra de Deus pode iluminar o caminho hacia a verdade e a salvação. A imagem de la lámpara que Pedro usa é hermosa e prática a la vez. Quando caminhamos por um sendero oscuro em la noche, não necessitamos que a lámpara ilumine todo o caminho de uma vez, só necessitamos que ilumine o seguinte passo. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Como disse o salmista em el Salmo 119, versículo 105, que leemos al início de la liturgia: lámpara es a mis pés tu palavra e lumbrera a mi camino. Pero Pedro também habla de um futuro, quando o dia esclareça e o lucero de la mañana salga em vossos corazones. Esta estrela de la mañana é Cristo.
Cristo mesmo, que um dia regressará e traerá o amanhecer eterno. Mientras tanto, hermanos, temos a lámpara de las Escrituras para guiar-nos hasta esse dia. Agora Pedro nos dá uma das ensinanças mais importantes sobre a natureza das Escrituras. Pedro disse, entendendo primeiro isto, que nenhuma profecia de la Escritura é de interpretação privada, porque nunca a profecia foi traída por vontade humana, sino que os santos homens de Deus hablaram sendo inspirados por el Espírito Santo. Aqui Pedro está explicando por que podemos confiar completamente em la palavra de Deus. Por que podemos confiar nas Escrituras? A razão não é que os profetas foram homens especialmente sábios ou criativos. A razão é que não hablaram de sua própria vontade ou interpretação privada, sino que foram movidos por el Espírito Santo. E a palavra que Pedro usa é uma palavra que significa ser levado, ser movido, como um barco que é impulsado por el viento. Os profetas não foram robots que escreveram mecanicamente, pero tampouco foram autores independentes que escreveram suas próprias ideias. Foram homens que, mantendo sua personalidade e estilo, foram guiados infalivelmente por el Espírito Santo para escrever exatamente o que Deus queria comunicar a nós. Isso significa que, quando leemos a Bíblia, não estamos lendo simplesmente as opiniões de homens piedosos do passado, estamos lendo a mesmíssima palavra de Deus. Por isso, Pedro pode chamá-la de mais segura, que incluso as experiências apostólicas extraordinárias. É a voz de Deus preservada para nós em forma escrita. E é precisamente porque essa palavra é a mesma voz de Deus, inspirada inquebrantavelmente, mais segura que toda a experiência humana, que não podemos tratar esta invaluável legado apostólico como algo passivo. Por lo tanto, eu quero apresentar-lhes 3 aplicações práticas nesta conclusão. Hermanos, o legado apostólico que Pedro nos deixa não é um tesouro que devemos guardar em uma caja fuerte, sino uma llama que devemos manter encendida e passar à seguinte geração. Então, quero apresentar-lhe 3 aplicações. Primeiro, hemos aprendido que temos a responsabilidade de recordar constantemente as verdades de Deus. E vivemos em um mundo que cambia constantemente, onde as modas intelectuais vão e vêm. E nesse contexto necessitamos firmar nossas vidas em verdades eternas. Não se trata de repetir mecanicamente doutrinas, sino de manter viva em nossos corações a realidade de quem é Deus e o que ha hecho por nós. É disso que se trata. Pero como hacemos isso na prática? Tenho 3 sugerências sencillas. Primeiro, cada manhã, antes de revisar nosso teléfono, devemos dedicar pelo menos 5 minutos a recordar uma verdade sobre Deus.
Segundo, quando enfrentamos decisões durante o dia, deveríamos perguntar-nos que verdade de Deus necessito recordar agora. Terceiro, ao final de cada manhã, de cada semana, deveríamos reflexionar que verdades ouvirei de Deus esta semana. Segunda aplicação, hemos visto que nossa fé tem um fundamento sólido em la experiência apostólica. Não estamos seguindo mitos e especulações humanas. Os apóstolos vieron a glória de Cristo, escutaram a voz do Padre e nos han transmitido um testemunho confiável. E podemos descansar em la certeza de que Jesus é verdadeiramente o Hijo de Deus e que sua promessa de regressar é tão segura como sua primeira venida. E por lo tanto, quando as dúvidas venham, deveríamos criar nossa própria lista de evidências. E podíamos fazer isso escrevendo as razões por las quais creemos que Jesus é quem disse ser. E recuerda, se Jesus cumpriu sua promessa de vir na primeira vez, cumprirá sua promessa de regressar. Terceira aplicação. Hemos descoberto que temos a palavra profética, em la palavra profética, uma lâmpada mais segura que qualquer experiência humana. A Bíblia não é um livro mais, entre outros, é a palavra de Deus, inspirada por el Espírito Santo, preservada para nós outros através de los siglos, e em ella encontramos todo o que necessitamos para conhecer a Deus, entender sua vontade e caminhar em seus caminhos. Isso significa, irmãos, que devemos cambiar nossa relação com a Bíblia. Antes de tomar decisões importantes, por exemplo, deveríamos perguntar-nos: ¿qué dice a Bíblia? A palavra de Deus sobre isto. Quando nos sentimos perdidos, deveríamos abrir a Bíblia como quem encende uma lâmpada em la oscuridade e desarrollar o hábito de evaluar toda ideia que escutamos, perguntando-nos: ¿qué dice a Bíblia sobre isto? Não devemos aceitar automaticamente o que diz a cultura. Devemos passá-lo, todo o que escutamos, por el filtro de la santa palavra del Senhor. O legado apostólico não termina com nós. Assim como Pedro se preocupou em assegurar que a verdade continuara depois de sua partida, nós também temos a responsabilidade de transmitir esse legado a nossos filhos, a nossos nietos, a la próxima geração. A antorcha de la verdade deve seguir passando de mano em mano até que Cristo regresse. Irmãos, mi deseo é que Deus nos ajude a ser fieles. Fieles guardianes de este precioso legado. Recordando sempre que o mensajero pode partir, pero o mensagem permanece para sempre. Porque a palavra de nosso Deus permanece para sempre e em ella temos todo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Vamos orar. Padre, graças uma vez mais por tu palavra, graças por preservar tu santa palavra para nós outros. Graças porque temos acesso às escrituras em nosso próprio idioma. Podemos entender com clareza toda a enseñança que tem que ver com a vida e com a salvação.
e com tu vontade. Reconhecemos que há partes em las Escrituras que são difíceis para nós compreendê-la, pero não estamos solos, temos o Espírito Santo que nos capacita e ilumina nossa mente e coração. Pero, Padre, reconhecemos também que há miles e miles de pessoas que não têm acesso às Escrituras. E no dia de hoje, mais de 2.000 línguas por todo o mundo não têm um versículo de tu palavra traduzido em estes idiomas. Pedimos por tu misericórdia sobre estes pueblos, que tu mesmo puedes enviar a missioneiros tradutores da Bíblia, que puedan compartilhar o Evangelho em el idioma de cada pueblo. Pedimos, ó Deus, por las organizações que trabalham com a tradução da Bíblia também, por recursos para que novos projetos de tradução puedan estar começando lo mais pronto possível. Pero também pedimos por nós que temos essa responsabilidade de passar à próxima geração este legado apostólico, tu santa palavra, que deve seguir passando de geração a geração. Perdona-nos quando hemos cometido falhas nesse processo, quando negligenciamos o discipulado em el hogar, quando deixamos de compartilhar as Escrituras e de ensinar as Escrituras a nossos filhos, a los novos creyentes. Ajuda-nos, ó Senhor, para que esta llama de tu santa palavra pueda ser transmitida a la próxima geração para a glória de tu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, pongámonos de pé.